CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de Cadeiras Escritolândia, tudo em 10 vezes com 10% de desconto. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você acompanha a trajetória do nosso Bom Vivan, que está completando 24 anos na comunicação do estado de Santa Catarina. E no programa de hoje a gente vai viver fortes emoções. Vamos falar de um dos grandes personagens do esporte, do empreendedorismo, da saúde catarinense. A gente também tem a oportunidade de abrir o nosso baú e a gente vai rever uma entrevista feita faz tempo. Eu estava cheio de colágeno, como diriam os antigos. A gente vai falar hoje sobre a trajetória de um dos grandes nomes, João Nilson Zunino, o nosso queridíssimo Zunino, ex-presidente do Avaí, fundador do Laboratório Santa Luzia, e hoje a gente está recebendo Maurício Oliveira, jornalista, escritor, que pegou esse coraçãozinho da Daniela e juntamente com toda a comunidade que conviveu com o Dr. Zunino e que está resultando num livro que foi lançado na última quinta-feira. A gente está gravando o programa no início da semana, mas eu não tenho dúvida nenhuma que você, Dani, vai viver fortes emoções, daquelas emoções que todo dia vêm no coração, mas que o lançamento de uma obra tão especial e que inclusive começou com ele vivo. Sim. Isso é algo muito... Isso mostra como o Zunino sempre foi um cara muito visionário. Verdade. Até eu vou dizer que a ideia da biografia partiu de mim porque comecei a ouvir as histórias dele de criança, assim. Quando eu era criança, as histórias de quando ele era criança, e era um abismo, assim, uma diferença, né? A vida que a gente tinha, muito tranquila, cheia, assim, com privilégios, escola particular, ia para a escola de carro. A nossa preocupação era acordar para ir para a aula, estudar, tirar nota boa, essas coisas normais de criança, graças a Deus. E aí, quando eu comecei a ouvir as histórias dele, assim, para ele ter a primeira bicicleta, 6, 7 anos de idade, ele e o irmão trabalharam separando folhas de fumo, que na época tinha muito plantio e se fazia, era década de 50, né? Ele é de 46, então década de 50, ele lá, e eu, como assim? Primeiro, como assim fumo, né? Porque já que fumar era tão ruim, mas era outra história, né? Tem tudo. Depois ele contando de que não sabia o que tinha fora de TGPO, mas sabia que tinha mais, e ele queria mais, né? E toda essa força dele, eu falei, pai, essa tua história é muito bonita, a gente tem que contar. Só que a gente nunca tinha tempo, né? Porque ele estava sempre a milhão, mesmo antes do Avaí, com as funções de laboratório, médico, patologista, foi presidente da SEMI, da SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Patologistas. Participou ativamente da criação da Clínica Imagem do Bahia Sul. Da Clínica Imagem, do Hospital Bahia Sul. Então ele estava sempre a milhão. E a chance de fazer o livro veio como consequência da doença, que ele parou, né? Parou tudo, freou tudo. Então, sim, o projeto aí começou quando ele finalmente tinha o tempo para se dedicar. E o que foi eu falo assim que a doença, sabe, ela obviamente tem um lado nefasto que não preciso nem falar, mas tem um lado que é uma bênção, no sentido é a chance da gente estar junto de quem a gente ama, acompanhar, se aproximar, cuidar, e por esse lado, assim, eu não posso deixar de... Eu sempre falo desse lado, que eu sei que parece meio louco, mas... agradecer o que foi vivido. Sim, e pensar assim, no ritmo que ele estava, se ele tivesse falecido, no dia que ele faleceu, dia 23 de dezembro de 2014, se fosse um acidente, ao invés de uma doença, a gente podia estar, de repente, 2 semanas sem vê-lo. Porque, às vezes, ia na loucura, na pressa,
E a gente teve esse tempo, né? A gente teve mais de 1 ano para ficar muito Conectado. próximo. A gente tinha rodízio da família, acompanhando. E as entrevistas com ele começaram nessa fase, acho que em julho de 2014. Maurício, o projeto quando chegou para ti, ele já tinha se iniciado, né? Ele tinha esse histórico, né? Lógico, eu conhecia o Dr. Zunino, né? Como o presidente que levou o Avaí à melhor colocação na Série A de um time catarinense, né? 6ª colocação, como fundador de Santa Luzia. Mas foi mergulhando nesse material inicial que eu realmente tive dimensão do homem realmente extraordinário que ele foi, né? Um homem que construiu a própria trajetória, tinha uma força realizadora muito grande, né? Saiu de uma comunidade rural de Jipió, né? Aqui na região de Florianópolis, e como a Dani contou, né? Tinha essa vontade de conhecer o mundo, eu não sabia exatamente o que, mas o caminho foi se apresentando para ele, né? À medida que ele foi buscando, ele conheceu pessoas que mostraram um caminho e ele agarrou esse caminho, que foi o mundo da patologia, né? Que ele começou a trabalhar depois de trabalhar numa farmácia, ainda criança, né? Como balconista, surgiu a oportunidade de ele trabalhar no laboratório de Tijucas e ele agarrou essa oportunidade, se interessou, gostou daquilo. E nesse momento ele virou um caçador de sapo. Verdade. Exatamente. Verdade. Explica um pouquinho, porque essa história é muito interessante, entra uma parte importante para a sociedade, que é a técnica da descoberta de um exame. Sim. E a gente que conhece o Dr. Zunino como um médico muito bem sucedido, presidente do maior clube de Santa Catarina, diga-se de passagem, o Avaí, imaginando ele caçando sapo ao início da noite. Ainda adolescente, porque o teste de gravidez, que hoje se faz o beta-HCG, durante algumas décadas era usada uma técnica que se usava um sapo, macho sapo, e a urina da mulher supostamente grávida era injetada no sapo, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Depois se colhia o material, e se houvesse produção de espermatozoide, era o teste positivo de gravidez. Isso a gente está falando de 1900 e lá vai bolinha. Exatamente. Esse método foi usado até década de 60, 70, alguma coisa assim. Depois vieram os testes mais modernos, né? E o detalhe é que, além de executar o teste, né, com os equipamentos, ele também tinha a atribuição de caçar os sapos. Literalmente. Porque ele precisava da matéria-prima, né? Então ele ia, de fato, à noite, perto dos postes, naquela luz, né, lusco-fusco, onde os insetos ficavam, né, voando, e ele foi instruído de que ali a chance de encontrar sapos era maior, né? Então ele ia lá capturar os sapos. Os laboratórios da época tinham sapários, que era o lugar onde se, né, guardava os sapos, porque eles eram usados mais de uma vez nesse teste. E ele, inclusive, como bom empreendedor que ele sempre foi, ensinou os primos e os irmãos mais novos a caçar os sapos e pagava ali uma pequena parcela para quem trouxesse os sapos também, né? Gali Mainini, eu acho Gali Mainini, Gali Mainini. Ô, Dani, você falou de uma maneira muito especial desse momento que foi de desacelerar e de fazer uma imersão na vida do seu pai. Esse momento de entrevista, de parar tudo e vamos conversar, que atmosfera era criada? Onde é que aconteceu essas entrevistas? Foi gravada através de áudio? Como é que rolava emoção, de muita diversão? Como é que foi esse papo, esse momento? Essas entrevistas aconteciam na casa do meu pai e da minha mãe, na sala, mesmo quando ele estava muito fraquinho, mas sempre tinha esse movimento, até para que houvesse um movimento, né, para ele levantar, sair do quarto, se alimentar ali na cozinha, e as entrevistas aconteciam na sala. Inicialmente, quem acompanhou foram 2 jornalistas, o Nicolas Stefanovic e o Amilcar Neves. Todas as entrevistas com o meu pai foram acompanhadas por eles, mais algumas outras também que foram feitas lá atrás, em 2014, 2015, por aí. Como que era? Era muito bom. Ele sempre vinha preparado, mesmo com alguma dificuldade, mas ele vinha preparado, ele contava em ordem cronológica. Às vezes,
a cronologia fugia, mas voltava, tinha um sentido assim. E ele contava com satisfação de contar a história dele, né? De contar o que ele passou, assim, o que ele viveu. E eram sempre tardes muito agradáveis. A gente sempre ficava sentadinho, às vezes de mão dada, assim, às vezes... Ele era muito carinhoso. Ele é uma pessoa muito carinhosa, muito. Vamos fazer o seguinte, nosso Bom Vento tem oferecimentos da CBA Empreendimentos, está lançando o FISES, o Porto Madeiro, tem o Natus, tem muitos empreendimentos que são a cara de vocês, está engrandecendo a construção civil de Florianópolis. A gente vai abrir o baú do Bom Vivan, mas antes a gente vai ver esse material super especial da CBA Empreendimentos. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Você está assistindo Bom Vivan Ano 24. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso. Veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jurerê, Perfumaria e Cosméticos. Viva a Vida. Vinde com ID Imperatriz. Imperdível, imperdível, imperdível. Contra filé bovino a vácuo quilo, R$ 44,90 no Superclube. Coxa com sobrecoxa congelada pacote quilo, R$ 6,99. Lava roupas Aquafest líquido, 3 litros, R$ 19,90. Arroz parbolizado Tio Manuel, 1 quilo, R$ 2,19. Ou 5 quilos, R$ 9,99. Ovos vermelhos bandeja com 30, R$ 18,99 no Superclube. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan, hoje recebendo Daniela Zunino e Maurício Oliveira, eles que estão lançaram na última quinta-feira, uma noite com fortes emoções, a história de João Nilson Zunino, na data que ele iria completar 80 anos. O Bom Vivan tem 24. A gente acompanhou, eu como um bom havaiano, acompanhei a trajetória, o início, o sofrimento, a gozação. A gente fez uma entrevista emblemática com seu pai aqui no estúdio 3 da emissora. Foi um bate-papo ao vivo, onde o Zunino abriu o coração e ele contou toda a história, a visão dele de negócio, de uma maneira muito profissional, né? Apesar da movido pela paixão. E eu me lembro muito bem que no final da entrevista, ele estava falando, dando tchau, numa época onde era uma forte gozação a frase, e ele foi falando, e eu fui escrevendo, e no final da entrevista, eu tive o prazer de terminar o programa escrevendo Fica Zunino. Para vocês que viveram dentro de casa tudo isso, eu tenho certeza que não foi uma fase fácil, mas foi uma fase de grande aprendizado. Vamos mexer aqui no nosso baú e vamos rever. Ai, meu Deus. Aguenta, coração! Olha, estamos chegando ao final, quero agradecer. Eu devia ter feito isso no início do programa, mas vou fazer no final. Vai desejar vitória para nós dois, um contra o outro. Pelo que nós estamos vendo, o que eu desejo, o que eu tenho feito e o que ele também está planejando e tem como meta, vai dar empate, pelo que eu estou vendo. Mas vocês dois já são vitoriosos, você tem essa consciência, né? É, presidente? Mas esse empate tem que ser sempre com vitórias de um e de outro, não pode ser empate. Claro. Primeiro critério de desempate. Lógico, são 3 pontos sempre numa vitória. Mas eu acho que nós... Eu fico com aquela... Ele tá louco para soltar uma piada. Não. Eu já sinto. Mas ele já soltou também. Mas o problema é o seguinte, eu acho que a gente deve ganhar os jogos esse ano no Brasileiro, isso, acho que sim, acho que a gente vai ganhar. Nós também. Gente, obrigado de coração por terem aceito o nosso convite. O Bom Vivan,
Nesse final de ano é costume as pessoas desejarem o bem, serem queridas umas com as outras, mas essa é a filosofia do programa o ano inteiro. A gente torce, a gente quer que as pessoas se dêem bem, a gente gosta de enaltecer o sucesso. Eu lembro quando o senhor esteve naquela fase onde o Fica Zunino foi tão pejorativo e a gente fez uma entrevista muito bacana, muito emocionante da sua parte, onde o senhor pôde colocar tudo que tinha e eu escrevi no papel no final, Fica Zunino, porque esse é o sentimento de que as coisas deem certo, como aconteceu. O teu tempo foi mais curto do que o presidente, o teu sucesso foi mais rápido, mas essa sintonia que vocês hoje estão, que retrata exatamente o momento da cidade e que vocês já são vitoriosos, vocês tornaram os times, acho que o orgulho que a família hoje tem de cada personalidade como vocês são hoje perante a sociedade, isso é um exemplo de vida para todo mundo. Sem dúvida nenhuma, o que a gente tem é que, foi dito, que são algumas décadas que nós jogamos bola junto, portanto, mostra que nós gostamos disso, nós fazíamos isso. Agora, cada um tem uma cor para que ele torça. Mas eu queria dizer assim para você que você guardou esse Fica Zunino, que naturalmente você tem que aproveitar aquele momento, porque era assim, quer dizer, é que essa é coisa do torcedor. O torcedor aproveita para isso. Na verdade, ele não estava me gozando, né? Era pejorativo para mim, era um negócio que me provocou, mas o que ele estava querendo fazer era para provocar o torcedor adversário, tá entendendo? Então isso é coisa que acontece mesmo, não há problema nenhum. Mas faz parte do futebol, e o importante é agir com essa grandeza como o presidente Zunino está agindo, né? E a gente, eu sei que se eventualmente, né, a nossa gestão tivermos dificuldades com o resultado, é claro que o torcedor do Avaí vai brincar com o torcedor do Figueirense e o torcedor do Figueirense vai cobrar do presidente do Figueirense, sem dúvida alguma. Posso pedir um aperto de mão aqui, vocês dois aqui, um feliz ano novo? Um abraço, felicidades para o Avaí e que a nação havaiana seja sempre feliz, mas não tanto quanto o Figueirense. Que vocês estejam apenas a um ponto de nós no Campeonato Brasileiro e no Catarinense. E lá em cima os dois. Sim, os dois lá em cima. Por favor. Uma excelente semana. A gente volta domingo que vem, um programa muito especial, como eu falei, entrou para a história do nosso programa. Eu fico muito feliz, de certa forma até emocionado, por conseguir reunir duas personalidades num momento tão especial que a cidade de Florianópolis e o estado de Santa Catarina está vivendo. Boa memória. Que bacana, eu lembro que foi um presente bom. Foi um presente pra gente, pra mim, né? Porque liguei para os dois presidentes e falei, vamos fazer um programa especial no final de ano. Os dois tinham conseguido acesso, os dois estavam no auge. Agora o futebol, Dani, é uma turbina de emoções e de cobranças, né? E o Zunino, ele não entrou de freio de mão puxada, ele entrou de corpo e alma, né? Ele envolveu a família, inclusive investimentos. Sim. Foi uma fase azul? Foi uma fase difícil? Foi uma fase... Foi de tudo. Foi de tudo? Foi de tudo. Eu sou a menos envolvida em futebol. Não sei, ele brincava, ele ria, ele dizia... É mentira, tá? Mas ele dizia que eu perguntava... para que time que torcia o cara que estava de preto, com o apito na mão. Ele não fala, o juiz. Não chegava tanto, mas eu era mais afastada. Minhas irmãs e meu irmão foram bastante, principalmente Gisele e o Gabriel. Gabriel apaixonado. Participaram muito de todas as vitórias, tudo era muito festejado. Mas também as dificuldades eram muito sentidas, né? Acho que um dos momentos mais difíceis foi nesse final aí de primeiro mandato, que estava a história do Fora Zunino e torcida do Figueirense, começando com o Fica Zunino. Em determinado momento, uma torcida foi na porta da casa deles fazer um protesto. Assim, foi um protesto pacífico, mas... Marcante. Para mim, eu achei horrível, parece mais ou menos assim, é pacífico, mas a gente sabe onde tu mora, né? Tem uma... Invasivo. Teve várias vezes que tinha blogs e não lembro mais o que era na época, blog, tweet, de vez em quando vinha alguém começava a falar, de vez em quando algum deles ia lá e respondia, daqui a pouco o outro dizia, não, mas não responde, não vale a pena, não tem... Porque é muita exposição, é muita cobrança de todos os lados e mais ainda a cobrança dele mesmo, né? Eu lembro que era muito difícil vê-lo bem, porque mesmo numa vitória,
ele saboreava aquela vitória e ele já estava com a cabeça no próximo jogo, na próxima partida, estratégias. Então, sim, foi uma fase que teve de tudo, mas teve uns momentos bem difíceis. Sendo muito sincero, honesto consigo mesma, se você pudesse escolher na trajetória do seu pai, tirar o futebol, tiraria? Eu tiraria. Não. Essa é uma opinião muito egoísta, né? Da sua visão, do seu sentimento, daquilo que você viveu. Eu acho, Léo, que o que acontece, o Avaí deu muita visibilidade para o meu pai, tanto que antes ele era muito conhecido, porque ele fez muitas coisas, mas era no campo da medicina, no empreendedorismo voltado à saúde, que eu acho que são coisas muito mais importantes, que deixam um legado muito maior para a cidade. Mas o preço dessa notoriedade é alto. Mas tem o preço dessa notoriedade, a exposição, e aí é um mundo diferente, porque é um mundo de paixão, um mundo de jogo de interesses. Quando ele luta por uma coisa, ele luta, mas ele não luta, é bem engraçado, derrubando os outros. Ele luta trazendo benefícios para a comunidade. O Zunino era um cara do bem, a sistemática dele era assim. Eu me lembro que uma vez ele me relatou, a gente em conversa de bastidores, que ele tinha contratado um jogador numa noite, no outro dia de manhã o jogador anunciou o contrato com outro time. E essa maldade que é no futebol, ele sofreu muito no primeiro mandato. Né? Até ele entender como é que era o jogo, que a palavra valia muito menos. É outra história. O aprendizado para ele foi muito grande. Bom, hoje no nosso programa a gente tem o prazer de mexer um pouquinho com as emoções do futebol, do empresariado, já que estamos falando do nosso queridíssimo Zunino, recebendo o Maurício Oliveira e a Dani Zunino. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a obra, onde é que você pode encontrar, é um belo de um presente e tem que fazer parte da cultura e do nosso hábito. O nosso programa tem um oferecimento da Lamp Luz, a loja do Estreito, está com 60% em todos os produtos. É só você chegar, aparecer, estacionar e procurar qualquer peça com 60% de desconto, uma oportunidade única de você se beneficiar com a Lamp Luz. Além da Lamp Luz do Estreito, você também tem na cidade de Biguaçu e na cidade de São José. E da Lamp Luz a gente também fala da Escritolândia e das óticas Monviso. A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Sabe aquela lamp luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Senta, que lá vem novidade. Começou a maior temporada de cadeiras Escritolândia. São mais de 200 modelos de cadeiras, poltronas e banquetas. Tudo à pronta entrega. E você pode pagar em 10 vezes no cartão. Quer mais? Tem 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão com 10% de desconto. Temporada de cadeiras Escritolândia. Agora levanta e vem pra cá. Escritolândia, o universo do seu escritório. Muito bem, vamos falar um pouquinho do livro? Onde é que a gente vai encontrar o livro? Como bom brasileiro, ele vai chegar na hora certa, na mão das pessoas, quinta-feira. A capa está aqui, essa foto é emblemática. É linda. É linda e retrata muito dessa paz que ele passava, ao mesmo tempo de um cara visionário, empreendedor. Ô Maurício, para você deve ter sido um prato cheio, né? E o que você aprendeu assim que vai levar também para o seu lado pessoal? Claro, o profissional foi redigir e montar todo esse quebra-cabeça, mas que te tocou? A gente, além das entrevistas que já estavam feitas, né? Aliás, pelas quais eu agradeço muito, né? Aos profissionais mencionados aí pela Dani, o Nicolas e o Amilcar, que guardaram esse legado e nos cederam para a gente continuar esse trabalho e fazer mais 40 entrevistas, né? E poderiam ter sido muito mais se a gente não tivesse aí um limite de tempo, né? Porque tínhamos uma data, né? Metade da cidade tem histórias com o Zunino. Ele era uma pessoa muito carismática, né? As pessoas gostavam de estar perto dele, né? Isso é um aspecto muito marcante. Mas eu considero, você perguntou sobre ensinamentos, né? Eu acho que ele tem algumas características que ficam bem claras, né? Na trajetória dele. Ele teve muita força de vontade,
na vida inteira, a começar pela infância, né? Esse desejo de realizar, de crescer, e em vários outros momentos, né? Ele teve força de vontade, teve também muita resiliência, né? De não desistir, de continuar correndo atrás. O próprio episódio de ter permanecido no Avaí por um segundo mandato, né? Depois de não ter obtido sucesso no primeiro, né? Ele não conseguiu nenhum título no primeiro mandato. Persistência é uma das grandes características. Exatamente. Poderíamos chamar de turrão também, às vezes, né, Dani? Exatamente. Aquele, né, o jeito italiano dele, às vezes muito incisivo, né? Mas ele, com essa persistência, né, ele acabou conquistando, né, junto com o Avaí, os títulos, a ascensão para a Série A, a melhor campanha da história de um time catarinense, e muito motivado por essa resistência, inclusive, da torcida do Avaí e da torcida rival, né, do sarcasmo, né. Ele mesmo declarou que muito da decisão dele em tentar, em continuar, né, no segundo mandato, foi pela ironia com que a torcida do Figueirense, né, dizia, fica Zunino, né. Nitidamente mexeram com a honra do homem, né? Sim. Mas ele não ia deixar barato. Eu ia deixar barato. Mas eu acho, Léo, que assim, a principal característica que eu percebo nele, né, depois de ter mergulhado na vida dele, é essa capacidade de adaptação, né? Ele, como pessoa e como profissional, ele sempre conseguia se adaptar ao meio, se conectar com as pessoas, né? A gente até estava lembrando aí de uma história outro dia, que ele detestava novela, né? Dizia para as filhas que era bobagem aquilo. Engraçado, né? Porque ele gostava de futebol e ficava dizendo que novela que era... Né? Mas, enfim. Mas teve um certo momento em que um amigo dele perguntou, né, na primeira versão da novela da Odete Roitman, né? Vale Tudo? Na década de 80, na década de 80. Lá no final de uma conversa, o amigo perguntou: "E aí, Zunino, quem matou Odete Roitman?" E ele não fazia a menor ideia do que o amigo estava falando, né? Então ele foi ler os resumos da novela nos jornais para ele poder conversar sobre novela. Foi a Casa Kiss. Pois é. Então ele tinha ele gostava de estar por dentro, de se adaptar. E aí, profissionalmente falando, as 3 grandes atividades dele mostram isso muito claramente, né? Porque como médico, ele era muito científico, muito conservador, até como médico precisa ser, né? Como empreendedor, já era muito mais arrojado, né? Para realizar tudo que ele realizou, ele precisava, né? Ser arrojado. E aí, como dirigente esportivo, presidente do Avaí, aí era paixão pura, né? Então, a gente percebe o quanto ele tinha personalidades diferentes, né? Para circular e para exercer esses diferentes papéis, além de vários outros aí que a Dani mencionou, presidente da CM, fundador, presidente da Unimed Grande Florianópolis, fundador do Bahia Sul, da Clínica Imagem, cofundador, né? Então, e tudo isso com esse papel familiar também, né? De pai, de 4 filhos, que adorava estar com os netos, de cozinhar para eles, apesar de ser um homem super disputado por todas essas, né, essas atribuições que ele tinha. Então, acho que o que fica dele é esse legado de alguém que fez muito e o que fez bem feito, né? O Santa Luzia tornou-se uma referência sólida na área de laboratórios até hoje. Até hoje. O Avaí continua sendo um clube forte, que está sempre entre primeira e segunda divisão, algo que não acontecia antes dele, né? E se hoje o Avaí conseguiu ultrapassar estruturalmente o próprio rival Figueirense, ainda tem muito dedo do legado que o Dr. Zunino teve na operação da administração. Com certeza, a gente pode afirmar que o Avaí está ali entre os 30 principais clubes do Brasil, né? Inclusive no ranking oficial é o 28º, né? E então ele se consolidou, não estava nesse patamar antes, né? Mas é porque ele conquistou os títulos, a ascensão à Série A, com infraestrutura por trás, que foi o que ele fez no primeiro mandato. O primeiro mandato que não teve título, né? Mas teve toda uma organização, a ressacada foi reformada, a estrutura médica, né, foi reforçada, os campos para categoria de base, a estrutura de mídia, o banheiro, o elevador, enfim, ele com essa visão empresarial, ele sustentou um desenvolvimento que até hoje mantém o Avaí como um clube Me lembro forte. até hoje no banheiro do Avaí, que tinha é 4S, né?
Eram os 4 S's, né? Ah, sim, que ele implantou. sim. Isso ficou marcado ali, que é dedo do Zunino. Gente, estamos quase encerrando o nosso programa de hoje. Quero só falar para você da Costelaria Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina. Inclusive, Ivete Sangalo esteve lá no final de semana. Ela que fez o show no Stage Music Park, saboreou da melhor costela do nosso estado. Você encontra em 3 endereços em Florianópolis, no Rio Tavares, no centro de Floripa, na SC401 e também na cidade de Balneário Camboriú. Da Zeekr, a Zeekr tem esses carros maravilhosos, elétricos, modernos, potentes, com design absolutamente encantador, que tem a sua oficina aberta para todo mundo levar o seu carro. Pode ser elétrico, pode ser híbrido ou pode ser a combustão, com preços especiais. A tecnologia que a oficina tem, produz equipamentos de última geração. Te convido para conhecer a Zeekr no Jardim Atlântico. O Rancho Açoriano, melhor. O rancho, a gente vai falando, vai ficando com água na boca, né? Tem Rancho Açoriano no Ribeirão da Ilha, próximo da Ressacada, tem Coqueiros, tem um novo Rancho Açoriano com uma estrutura fantástica no Passeio Primavera, ali na SC 401, para você fazer os seus almoços de negócio, para você levar a sua família no fim de semana. Te convido para conhecer um novo Rancho Açoriano, sem dúvida alguma, é um dos lugares mais deliciosos para frequentar e a comida é extremamente saborosa. Falei de tudo. Berry Bites, aquela sobremesa para você compartilhar com quem você ama, com a sua família. O Berry Bites você encontra, claro, no Super Imperatriz, e tem Berry Bites em todos os lugares do nosso estado, mas no Imperatriz é aquela relação de amor e paixão que eu tenho com toda a família Lom. Gente, estamos praticamente falando de todo mundo, Ariel. Está faltando alguém? Falei, né? Eu não sei, mas quase que eu me meti para dizer que meu pai adorava o Rancho Açoriano. Olha aí, olha aí. Quem não gosta do Rancho Açoriano, bom sujeito não é. Gente, estamos praticamente encerrando o Bom Evento de hoje. Antes de eu passar a bola para vocês, eu gostaria de fazer um relato, e aí eu vou tentar segurar um pouquinho a emoção, pelo fato de eu ter acompanhado a trajetória do Vanderlei Berlanda, um dos grandes personagens do empreendedorismo do nosso estado. Tive a oportunidade no sábado e fazer parte da família, convite do nosso queridíssimo Juninho, da sua filha, a Cecília, que estava fazendo 1 ano, na chácara da família, todo mundo lá, muito feliz, no sábado, um dia lindo, uma luz maravilhosa, o Vanderlei extremamente feliz, era apaixonado pelos netos, com a sua família, todo mundo celebrando a vida, e 24 horas depois, no domingo pela manhã, uma fatalidade, nosso queridíssimo Berlanda se despediu desse plano, subiu. Meu carinho à dona Ana, a ex-esposa, que é a mãe do Juninho e do Dudu, as noras, a família inteira, a comunidade sofreu muito, foi uma despedida muito triste. E aquilo que você falou, Dani, assim, da oportunidade, ninguém vai ficar feliz de uma doença, né? Sim. Mas o processo que ela desencadeia na vida da pessoa, e que a gente não conseguiu viver isso com o Vanderlei, uma despedida muito rápida, sem a gente imaginar, acordamos no domingo de Páscoa com a informação que ele tinha partido. Então, assim, o meu carinho, o meu alento, o meu abraço a toda a família, esse lado empreendedor, o legado que ele deixa com todas as suas concessionárias, tanto de carro como de moto, como o amor pelo automobilismo. Então, assim, realmente é difícil de explicar, é difícil de compreender. A gente, conversando com o Dudu e com o Juninho na despedida, no cemitério, e como eles falaram, a ficha não caiu e daqui para frente vai cair um pouco cada dia mais, e vocês vão entender a importância que o seu pai de vocês tiveram, não só para a vida de vocês, não só mas para todo o nosso estado, né? O empreendedorismo, vocês vão, a partir de hoje, vocês vão começar a entender, e a ficha vai caindo um pouquinho mais das histórias que vocês, eu não tenho dúvida nenhuma, vocês vão conseguir receber, claro, com aquela dor, com aquela saudade que vai acontecer, mas que no futuro eu tenho certeza que também vai virar uma obra. Essa dor, que não diminui, ela, pelo contrário, ela vai ficando preenchendo cada vez mais o nosso coração, a nossa mente. É assim que eu também vivo com a despedida do meu pai, mas que hoje foi retratado numa grande obra, né, Maurício? Assim, eu acho que bom poder ter um pai, poder ter um personagem para descrever e que deixou uma história linda para contar, Dani. Isso é fantástico. Nossa. E até essa história do projeto ter, digamos, ficado meio que engavetado por um período mais longo do que a gente imaginava, no final eu acho bom, porque a gente teve bastante tempo de viver o luto, e agora
É claro que tem emoção, é claro que tem saudade, é claro que tem tudo, mas a fase do luto propriamente, ela já passou. Então agora é festejar, comemorar, celebrar essa vida. Uhum. Então esse distanciamento, ele dá um respiro assim, porque a gente vai conseguindo transformar. A ausência sempre fica ali, mas a gente consegue lembrar, ter essas lembranças, essas memórias de uma forma mais de saborear, de fazer, meu Deus, quanta coisa boa que a gente viveu com ele. Maurício, obrigado pela tua vinda, parabéns. Eu acho que foi uma grande felicidade, uma grande honra poder retratar um grande personagem do nosso estado, né? Com certeza. É uma honra, um prazer, né, proporcionar esse resgate junto com a família. A gente sente o carinho, a saudade, mas é isso que a Dani falou, né? Tá aí o registro de uma trajetória marcante, um legado que traz lições para todo mundo, né? Então... Onde é que a gente vai poder adquirir o livro? Tudo com emoções, né? Muitas emoções. A gente está fechando com a plataforma Hotmart. A partir do dia 10, ele vai estar disponível. Mas informações maiores, né, mais detalhadas sobre isso no site da Editora Expressão, que abraçou o projeto, né, uma editora bem tradicional aqui de Florianópolis, e que lá vai ter um link para o local de venda. Isso. Gente, obrigado pela vinda de vocês, parabéns pelo projeto, pelo trabalho e vida longa, não presencial, mas aqui no seu legado do nosso queridíssimo Zunino. Muito obrigada. Beijo grande para você, Bom Vivan, sempre trazendo histórias emocionantes. A gente se encontra semana que vem. Forte abraço. Tchau. Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. The same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Ziker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de Cadeiras Escritolândia, tudo em 10 vezes com 10% de desconto. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Vinde com ID Imperatriz. Imperdível, imperdível, imperdível. Contrafilé bovino a vácuo quilo, R$ 44,90 no Superclube. Coxa com sobrecoxa congelada pacote quilo, R$ 6,99. Lava roupas Aquafest líquido, 3 litros, R$ 19,90. Arroz parboilizado Tio Manuel, 1 quilo, R$ 2,19. Ou 5 quilos, R$ 9,99. Ovos vermelhos bandeja com 30, R$ 18,99 no Superclube. Imperdível, imperdível. Imperdível, imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino
é aqui.